convosco. Que alegria poder voltar neste lugar, poder estar aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs e ver alguns rostos conhecidos, né? Pastora Lúcia, que está ali também, pastora Lohane, a Igreja do Sol Nascente, que nós amamos também. Que alegria, gente. O pastor Eduardo falou, nós continuamos levando e carregando um legado que foi nos deixado pelos nossos pais, né? Tanto eu quanto ele já carregamos a sina de ser filhos de pastores, né? Sempre, eu pelo menos já nasci filho de pastor. E sempre quando tinha alguma coisa que acontecia ou algo que quebrava, olhavam para nós e falavam, tinha que ser o filho do pastor, né? E hoje eu estou muito feliz de poder continuar o legado do meu pai e poder dizer que deu certo, né? Tudo que a gente aprendeu e tem dado certo. A gente continua carregando essa missão de pregar a palavra e levar o evangelho. Mas hoje eu não estou sozinho, né? Eu estou aqui com meu filho, Felipe, né? Aí, menino bonito, igual o pai dele, solteiro, né? Felipe é uma bênção, um milagre de Deus na minha vida. Esse menino nasceu de 6 meses. Esse é aquele milagre que a gente sempre conta, que o médico falou não vai sobreviver. Está aí, ó. Com 16 anos, hoje me acompanha, é meu baterista no ministério, né? Nos acompanha aí na música, uma bênção. Além dele tem a Helena, minha princesinha de 5 anos. Se estivesse aqui já estava, né? Tava com as meninas na dança aí já, né? Porque ela é pentecostal. Aquela menina, olha, é fogo puro, né? Minha esposa, a pastora Janaína, também está lá, cuidando de tudo, pastoreando a igreja conosco também. E nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Querido, não poderia ser diferente, mas eu quero ler com você esse texto todo que está no livro de Josué. E depois que nós lermos esse texto inteiro, você vai poder se assentar. E este texto ele já começa trazendo alegria, trazendo ânimo. E eu quero estudar um pouquinho o livro de Josué com você. Eu costumo dizer na minha igreja que eu gosto de esmiuçar o texto bíblico e trazer dele alguns princípios para a nossa vida. E esse texto aqui, que você vai cansar de ler, cansar de nesses dias de estudar, ele traz vários princípios que eu quero abordar com você nessa noite, nessa primeira noite. E eu me sinto muito honrado, né, pelo convite do pastor Eduardo, dessa amada igreja, de podermos abrir essa conferência, né, que eu tenho certeza que vai ser céu na terra. Ó, teve 2 amém, glória a Deus. Vou te dar mais uma chance. Vai ser Pentecoste neste lugar. Amém? Você entrou aqui gatinho, mas você vai sair daqui leão. Amém? Você entrou, quem sabe, com algumas dúvidas na sua vida, no seu mistério, no seu chamado, naquilo que Deus tem como propósito na sua vida. Mas você vai sair daqui realmente vivificado, renovado pelo poder de Deus, transformado pela glória de Deus e encorajado a continuar a sua missão, o seu ministério, o seu legado também. Amém? Glória a Deus. Se você já chegou feliz, você vai sair daqui muito mais ainda. Então abra comigo lá no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos ler todo esse texto e vamos estudar um pouquinho sobre ele. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates,
Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás com que este povo venha herdar a terra que jurei aos teus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Aleluia. Põe a tua Bíblia ao lado. Põe a tua mão no teu coração, querido. Vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus de graça. Obrigado por essa conferência que está nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer neste lugar. Por isso eu quero pedir, amado e querido Espírito Santo, que o meu eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar. Que não seja mais eu falando, mas que eu seja apenas um instrumento, um vaso nas tuas mãos, e que o Senhor venha ministrar ao coração do teu povo aquilo que tu tens, ó Pai, reservado para este povo. Por isso, ó Pai, fala conosco, vem, ó Pai, nos alinhar, vem, Senhor, nos mostrar a direção do céu, e que nós possamos confiar e ter esperança de que o Senhor tem o caminho certo, ó Pai, a palavra certa, a direção certa. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, libera a palavra rema nessa noite sobre este lugar, e que nós saiamos daqui, Senhor, pouco mais envolvidos, transformados, ó Pai, tocados pelo teu poder, cheios da tua glória e da tua presença. Por isso, ó Pai, nós oramos, te agradecemos e te louvamos por tudo em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Antes de assentar, dá um abraço ao teu irmão mais uma vez. Isso. Ministra uma bênção sobre ele. Diga uma palavra profética sobre o teu irmão. Diga, você é uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Em seguida você pode se assentar no seu lugar. Quando o pastor Eduardo me ligou, falou, pastor, nós vamos fazer uma conferência. Eu já me senti honrado por poder participar da conferência, mas de receber a ligação do meu amigo, pastor Eduardo. E é sempre muito bom nós estarmos juntos e compartilharmos a palavra de Deus. Mas quando ele falou sobre esse tema, naquele momento que ele fez o convite, Deus já começou a trabalhar meu coração e mostrar alguns princípios que nós precisamos sempre ter na nossa vida com respeito a essa palavra, os ensinamentos que ela traz. E nós precisamos entender, querido, que aqui nós estamos falando de um ser humano. Eu quero trazer alguns pontos da psicologia, já que sou um psicólogo, né? E quero falar um pouco sobre essa questão comportamental, emocional de Josué. E quero fazer essa comparação conosco, trazendo para os nossos dias, para os dias de hoje, para você entender o desafio que Josué estava atravessando. Então, pare e perceba que na nossa vida, na nossa caminhada, não é diferente. Então, você vai passar por desafios que muitas vezes você vai dizer para você mesmo, eu não consigo, ou eu não posso. E talvez esta palavra ela venha de encontro exatamente a isso. E eu quero confirmar essa informação que você sente no teu coração. Você não pode e nem consegue. Ô pastor, que é isso? Mas o senhor não veio trazer uma palavra de ânimo, de novo? Sim. Mas nós humanamente, olhando para nós, para a nossa força, para aquilo que nós somos,
para a nossa sabedoria, para aquilo que nós temos, de fato nós não conseguimos. Nós somos muito limitados. Nós temos uma natureza, querido, que ela briga com o espírito o tempo todo. Aquilo que é do espírito muitas vezes quer ser mais forte, mas a carne insiste em querer ser mais forte e fica aquele cachorro e aquele gato dentro de você, os dois brigando. Ora a carne quer ser mais forte, ora o espírito quer ser mais forte, mas quem decide no final, quem vai vencer essa guerra é você mesmo. Olha para o teu irmão e diga assim, de fato você não consegue. Mas com a força do Senhor, você pode qualquer coisa. Não é verdade? Se nós agirmos pelas nossas emoções, nós não vamos conseguir chegar muito longe. É por isso que tem muita gente na igreja que ao longo da caminhada se cansa. E indo um pouquinho além, a gente falando com o pessoal do ministério, líderes, pastores, pessoas que dirigem a igreja. Quantos líderes que você vê que ao longo da caminhada se frustram e acabam até desistindo. E isso acontece por quê? Porque nós precisamos entender, nesse primeiro ponto aqui que a gente vai abordar, nessa introdução sobre quem era Josué, que Josué era um ser humano. E que ele teve exemplos, mas que não foram apenas a observância dos exemplos, como ele andou com Moisés e foi treinado por Moisés, que fez alguma diferença. Ele precisou tomar a decisão. E a decisão por obedecer à vontade de Deus sempre vai ser nossa. Deus sempre vai nos direcionar dizendo, vai, faça. Mas também vai olhar para nós em certas circunstâncias da nossa vida e vai falar assim, ó, não fala nada. Fica quieto. Mas, Senhor, mas olha o que está acontecendo. E o Espírito Santo de Deus está falando. Deixa. E sempre vai caber a nós obedecer ou não obedecer. Esta é uma posição que Deus não vai tirar de você. É o livre-arbítrio que você tem para escolher fazer o que você quiser. Eu posso escolher estar aqui, como você escolheu. Mas você poderia também escolher, puxa, mas está chovendo. Acho que eu vou ficar em casa, com meu roupão, com a minha pantufa do Garfield, tomando um chocolate quente, embaixo das cobertas. Mas você fez a melhor escolha e ninguém foi lá, pastor não foi, pegou você pelo cabelo, né? Falou, você vai para a igreja. Levanta. Não, ele não fez isso. Você veio porque você quis, e as coisas com Deus é exatamente assim. Você escolhe se você vai obedecer ou não. E este é o grande diferencial no ministério. É por isso que Josué foi quem foi. Josué era um homem como nós. Era um homem que tinha frio, que tinha calor, que era um homem. E olha o desafio que Josué já começa na sua caminhada enfrentando. Ele já começa tendo que substituir Moisés, grande líder, que é falado até hoje, que inclusive o judaísmo segue até hoje, a Torá, Pentateuco, o começo da Bíblia, né? Esses 5 livros que formam a Torá e esta lei judaica que os judeus seguem até hoje e que foi escrito por Moisés. E Josué vem substituir. É a mesma coisa, o pastor Eduardo não é mais pastor da igreja do Costeira. Daí chamaram o pastor X para substituir. Gente, eu ia tremer na base. Porque o pastor Eduardo é o pastor Eduardo. É que até o meu bairro é no diminutivo, é fazendinha. Então, querido, você precisa observar que os desafios vão vir. Agora, se eu levar o meu ministério em comparação com o outro, não. Aquilo que Deus tem para mim, Ele tem para mim. Aquilo que Deus tem para você, Ele tem para você. Entendendo isso, é que Deus fala com Josué e começa então a motivar, porque Ele sabe.
o desafio que o homem, o humano Josué, ia atravessar. Já começa por Moisés. Quando então ele é usado nas mãos de Deus para tirar o povo do Egito. E era tranquilo, pouquinha gente. Era a população de Curitiba. Curitiba tem 1.800.000 habitantes. Quanto que tem Araucária? 760. 160? Errei um pouquinho. Curitiba tem 1.800.000 habitantes. E do Egito. 2 milhões de pessoas, a população de Curitiba que estão marchando no deserto. E aí, andaram no deserto, logo que saíram do... Olha os desafios do ministério, é isso que eu estou mostrando para você. Logo que eles saíram do deserto, eles se depararam com montanhas, com o mar à frente e com o faraó vindo atrás para matar todo mundo. E aí eles tinham visto o milagre. Mas na hora do vamos ver, eles chegaram em Moisés e falaram o quê? Negócio seguinte. Você tirou a gente lá do Egito para a gente vir morrer no deserto, Moisés? A culpa é tua. A culpa é do pastor Eduardo. A culpa é da pastora Lúcia. A culpa é do pastor Xixo. A culpa é tua. Se vira. Desafios. Imagine 2 milhões de pessoas pressionando você. Moisés foi orar. Senhor, o que eu faço? E ele tomou a posição certa. Deus falou o que para ele? Manda o povo marchar, Moisés. Então, quando o povo decidiu obedecer, o milagre aconteceu. O mar se abriu, eles passaram a pés enxutos. Do outro lado, eles reconheceram o poder de Deus. Mas essa é a diferença de quem resolve obedecer a Deus e de quem adora a Deus somente depois do milagre. Qual grupo de crente? Um grupo de crente que vai obedecer a Deus por quem Deus é? Ou que sempre vai esperar ver um milagre para obedecer a Deus? Então é isso que diferenciava. Aí você entende por que Josué chegou na posição que chegou para substituir exatamente Moisés. E aí você vê na história do povo que sempre teve altos e baixos, o tempo todo, o tempo todo. Hora estava com Deus, daqui a pouco não estava. Josué mesmo, ao longo do livro de Josué, você vai lendo, e você vai entendendo que Josué uma hora até se irrita com o povo. Ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, vocês fazem e decidam hoje o que vocês querem. Ou vocês seguem a Deus ou vocês não seguem. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é isso que nós precisamos ter de Deus, posicionamento. Então Josué recebe uma missão que exige dele coragem, exige dele confiança, exige substituir um grande líder. E a partir deste momento, então, ele estaria liderando o povo de Israel e o Senhor o anima. O Senhor, então, reforça, o Senhor mostra para ele qual é o comportamento, qual é a atitude que ele poderia decidir ter e poderia decidir não ter. É a mesma coisa que nós. Você decidiu estar aqui nessa noite. E Josué foi desafiado e o Senhor falou, não te mandei eu? Então, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9, que é o tema dessa conferência. Não te espantes, por quê? Que vai aparecer fantasma. Tem bom ânimo, por quê? Que vai ter circunstâncias na vida que você vai estar desanimado. O Senhor teu Deus é contigo. Só com essa palavra, pronto. Acabou, a gente não sabe de mais nada. O próprio Deus dizendo, eu estou contigo todo dia. Ó, meia dúzia entendeu. Eu estarei com você todos os dias. Aonde pisar a planta do teu pé vai ser teu.
Você está entendendo quem estava falando com Josué? Você entende quem fala com você hoje? Mas a decisão por obedecer continua sendo sua. Você é que escolhe o que você vai fazer. Você é que decide. Josué poderia dizer, mas Senhor, quem sou eu? Quantas vezes no ministério a gente falou assim, mas eu não estou pronto, eu não estou preparado. Eu lembro na época que eu assumi a igreja, mais ou menos 11 anos atrás, acredito eu. Foi um desafio, irmãos. Meu pai chegou para mim e falou assim, ó, você vai assumir a igreja. Eu falei, não vou. Vai, não vou. Por quê? Porque eu não estou pronto. Mas meu pai, aquele homem tranquilo, sábio. Falei, então tá bom. Daqui a pouco o presidente da igreja me chamou. Na época era o pastor Irineu. Me chamou aqui no Ceará, em Araucária. Ele falou assim, ele tinha um jeito de falar, né? Ô filho, o negócio é o seguinte, filho. Você vai assumir a igreja. Eu olhei pro presidente e falei assim, não vou, presidente. Daí ele estendeu o dedo e falou assim, ô filho, você tá pronto, hein, filho? Eu falei, não tô não, presidente. Mas é esta palavra que vivifica o nosso coração. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Porque, irmãos, cadê os pastores auxiliares aqui? Quem é pastor auxiliar? Levanta a mão. Aí, mas não tem um pastor feio aqui, é tudo bonito. Ó. Eita glória. Os pastores auxiliares. Como é bom ser pastor auxiliar? Eu era pastor auxiliar do meu pai, ó. Estava tranquilo, pastor Eduardo. Cuidava do som da igreja, cuidava do louvor, cuidava dos jovens, né? Estava tranquilo. Ah, estourava as bombas. Ah, pastor, negócio seguinte. Mas daí assumi a igreja, irmãos. No outro dia, estourou uma bomba da igreja. Eu falei assim, procurar o pastor. Eu falei, meu Deus, mas o pastor sou eu agora. E agora? Vai eu pro joelho. Porque eu aprendi. A exemplo de Moisés. E o Senhor começa a direcionar. Irmãos, aquele primeiro ano assim foi angustiante. Passei por cada coisa naquela igreja. Mas eu sempre criei nesta palavra. Não te mandei eu. Esforça-te. Tem bom ânimo. Coisas que dependem de mim. Eu decido. Quem está entendendo isso, diz amém. Primeiro, querido, você precisa entender como Josué. Eu quero abordar esses princípios rapidamente aqui com você. O pastor Eduardo disse que eu não tenho muito tempo, que eu tenho só até as 2h da manhã. Eu falei, tá bom, pastor. Tranquilo. Primeiro princípio que você precisa entender nesse texto, amado, é que você precisa ter coragem de começar quando você tem certeza do seu chamado. O problema é que muitas pessoas querem se mover, mas não tem um chamado específico de Deus. Com Josué foi diferente, ele entendeu o chamado. Eu te mandei, Josué. Eu estou te chamando, eu vou te usar, como foi na minha vida. Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, não, um pouco antes, o Senhor usou um irmão muito simples da igreja que nós frequentávamos, na época era a 10ª igreja, do pastor Rogério. Eu era criança, pequena ainda, ele me chamou, a mim e minha irmã, e falou assim, olha, Deus está chamando vocês para o ministério de louvor. Foi um chamado, irmão. E desde então nós fomos fazer a nossa parte, que foi estudar música. E nunca teve um histórico de músicos na nossa família. Nunca. Mas a minha irmã também está com Jesus já. Ela era uma excelente pianista. Tocava maravilhosamente bem. E eu aprendi muita coisa com ela também. Estudei música também. Por quê? Porque esse era o meu chamado. E o tempo foi passando e o Senhor me colocou como líder. Acho que na igreja eu só não fui líder de senhoras. O resto eu já fiz de tudo, irmão. Mas olha, e liderei louvor, liderei jovens, liderei casais, liderei de tudo, irmão. Precisava limpar o banheiro da igreja, eu estava lá. Precisava lavar a igreja, nós estávamos lá. Não tinha problema para mim. Porque eu amava estar ali. Eu tinha um chamado da parte de Deus.
Mas como eu comecei a contar aqui, de repente eu fui chamado para um desafio maior, que era pastorear a igreja. Ser líder de uma igreja, de um povo. Prestar contas diante de Deus de pessoas. É um desafio. Mas o Senhor sempre nos diz, não te mandei, eu, esforça-te e tem bom ânimo. Eu vou ser com você. E a gente começa a caminhar entendendo e tendo a certeza do chamado. Quantos querem cantar, mas não domina a arte do canto? Então não é teu chamado, irmão. Já ouviu o ditado, cada macaco no seu galho? É assim, na igreja é igual. Ah, mas eu queria tanto cantar. Sim, você pode ter a tua vontade, mas Deus te chamou para isso. Se Deus não te chamou, irmão, não te mete no louvor, irmão. O problema é que quando a gente insiste com algo que Deus não nos chamou, a gente começa a atrapalhar, irmão. Ah, como eu queria pregar igual o pastor Eduardo. Igual o pastor Eduardo vai ser igual o pastor Eduardo, irmão. O Senhor te chamou para ser um pregador? Então invista nisso, Ele vai te usar. Agora, se esta obra é tua, preste atenção. Se é a tua vontade, você vai pagar a conta. Mas se o chamado é de Deus, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai te renovar, Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitar. Meu irmão, não importa. Deus vai te colocar em lugares que você vai se surpreender. E você vai olhar para a tua própria vida e vai dizer, mas como eu? Que outrora os bailão da vida. Ó, quem deu a risadinha amarela, olha aí, ó. Estava lá perdido no mundo. Mas o Senhor te resgatou porque Ele tem um propósito na tua vida. Assim como Ele tinha na vida de Josué. E o propósito que Deus tem, querido, Ele vai cumprir. Você pode até olhar e dizer, eu não vou. Aí Deus olha para você, quem sabe, lá do céu Ele faz assim, né? Eu imagino Deus, alguém muito bem-humorado. Que conhece a gente, né? E às vezes a gente fala assim, não vou, eu não quero, afasta de mim esse cálice. E Deus está lá olhando para você, falando assim... Espera um pouquinho, você vai ver. Chega uma hora, meu irmão, que é igual o coração de Josué, eu imagino isso. A coisa começa a inflamar de tal forma que você fala, meu Deus, não aguento mais. Espírito Santo de Deus não me deixa em paz. Isso aconteceu com a minha esposa. Porque, claro, eu nunca tomo decisão sem a gente estar em parceria, eu e ela. É um time, não é verdade? E eu falei assim, olha, o pai falou pra gente, já joguei no dela já, né? Pra gente assumir a igreja, hein? Daí ela olhou pra mim e falou assim, ó, não quero. Eu falei, eu sei, só tô comentando. Daí eu falei assim, mas ó, daí ela falou assim, ó, bom, se você assumir a igreja, não tô contigo. Eu falei, então tá bom, falo mais. O que eu fiz? Fui pro joelho. Porque, irmão, é só olhar a história de Elias, irmão. Num dia ele mata 450 profetas de Baal, irmão. Mas no outro ele estava com medo de uma mulher. Sabe o que eu aprendo com isso? Mexe com 450 homens, mas não mexe com a mulher. Irmão, é sabedoria, ó. Fui orar. Falei, Deus, não é eu, que não seja a minha vontade, que não seja a minha emoção, mas que seja a tua vontade na minha vida e no ministério. Se o Senhor quer que eu assuma a igreja, trata com ela, Deus, ó. Pega ela lá. E fiquei quieto. Irmãos, não deu uma semana. A pastora me procurou e falou assim, ó, Xixo, eu não aguento mais. E ela é profeta de Deus, né? Deus fala com ela. Ela falou, não aguento mais, Espírito Santo não me deixa em paz. Então assuma essa igreja, eu estou contigo. Eu falei, fechou. Olhei para o céu e falei, top.
E Deus alinha aquilo que está desalinhado para cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. É Ele quem vai fazer. Não te mandei eu, então não se preocupa, meu irmão. Com nada. Aprenda a descansar em Deus, porque se é obra dele, Ele vai pagar a conta, Ele vai dar condição, Ele vai fazer. Primeira vez que eu estive neste lugar, é uma igrejinha de madeira, pastor Eduardo. Quem é desse tempo aí? Olha os velhos de igreja aí, ó. Faz tempo, hein? Quantos anos isso? Hã? 16. E eu lembro que eu vim aqui, já era no teu tempo, né? Que você assumiu, acho que já era já. Era uma igrejinha de madeira, pequenininha. Mas aonde que a gente está hoje, irmãos? Quem deu essa condição? Quem que está abrindo as portas? Quem está prosperando você para você ser um fiel dizimista e ofertante e para ser investido na obra de Deus? Era uma igreja de madeira, mas hoje a gente tem ar-condicionado. Glória a Deus! Porque crescer é normal. Que bom que nós continuamos vivendo essa história, porque a gente vai vendo a palavra de Deus se cumprir. Na tua própria igreja, irmão. Porque Deus é fiel, então tenha certeza do lugar aonde você foi chamado. Esse é o primeiro princípio que você tem que entender. Quem colocou você nesse ministério? Quem chamou você para liderar? Quem sustentou você até aqui? Quem? Então ele vai te ajudar, meu irmão. Não tema, não te espantes, é isso que ele está dizendo. Só faça. Ele vai te capacitar. Puxa, como eu queria pregar como o pastor Eduardo. Se esforce, irmão. Não fica pensando como tem muito obreiro por aí que acha que cai um raio do céu, né? Agora você começa a pregar. Não é assim, irmão. Se esforça. Eu comecei a ministrar louvor na igreja, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos foi a primeira vez que eu ministrei. Oh, essas experiências a gente nunca mais esquece. Sabe aquilo que você não sabe o que falar? Você não sabe como dirigir o louvor, você não sabe como dirigir o povo. Aí você tenta fazer umas manobras que não dá certo. E eu com 12 anos com violão e o povo meio, né? Eu também não sabia tocar muito bem. E o povo meio devagar. Aí eu olhava para o povo e falava, vamos lá, irmão. Minha Nossa Senhora, vamos cantar. Aí depois do culto, o pastor chegava e falava assim, irmão, minha Nossa Senhora, não dá, irmão. Falei, puxa, pastor. Mas continuei. Fui aprendendo. O que eu assistia de vídeo. Porque é normal, irmão. Você vai assistindo, você vai aprendendo, você começa a copiar, né? O problema é que teve uma época que eu achei umas coisas muito bizarras no louvor, né? Que daí as pessoas tiravam a música igualzinho. E às vezes nas músicas tinha aquela parte mais, como que diz o termo? Espontâneo, né? E a pessoa orava em língua na gravação. E eu olhava os ministros fazendo e falando a mesma língua quando estava ministrando louvor. Falei, gente, isso que é tirar a música certinho mesmo, hein? E tá tudo bem, você vai aprendendo, você vai caminhando, você não vai desistindo. E isso que Deus falou, Josué, você vai atravessar o Jordão, você vai andar com esse povo, e é aí que vai começar o teu desafio. Vai ter guerra, Josué. Você vai tirar muita gente da terra deles. Porque eu estou dando para você. Mas a guerra vai ser tua. Mas eu estarei com você, Josué. E é aí que nós precisamos entender nesta caminhada, querido. Eu estou com 28 anos de idade. Eu estou com 45 anos de idade. Faz 45 anos que eu sou filho de pastor. E faz 45 anos que eu sou crente, irmão. Nessa caminhada de 45 anos eu já vi muita coisa acontecer. Muita coisa boa, muita coisa de Deus. Mas também muito levante do inimigo. Mas eu estou aqui.
animado. E quero profetizar sobre a tua vida que você vai ser como um Josué. Muito mais, que você vai ser como um Caleb. Caleb era o companheiro de Josué. Eram os únicos dois que foram lá até o terreno do inimigo e viram que era uma terra boa. Os outros espias voltaram trazendo um relatório negativo. Por quê? Porque eles olharam o gigante. Josué e Caleb não olharam para os gigantes da terra, mas eles sempre agiram com fé. A terra é boa, mana leite e mel, um cacho de uva, 2 homens têm que carregar, porque a terra é rica, é boa. E é nesta visão que Josué assumiu, então, o povo de Deus, e Caleb estava junto. Cada guerra que Josué guerreava, Caleb estava ali. E quando isso acontece, Caleb tinha uns 40 anos de idade. Foi se passando o tempo, Israel foi tomando posse da terra conforme a promessa de Deus. E quando Caleb tinha 80 anos, ele chega em Josué e falou assim: olha, eu sinto que hoje eu estou muito mais forte, tenho muito mais vigor do que quando eu tinha 40 anos e a gente começou esse desafio. E eu profetizo que a tua vida vai ser igual. Que você vai caminhar com Cristo, você vai entender os desafios do ministério, você vai assumir obras, você vai abrir igrejas, você vai ser um Paulo nessa geração, você vai levar o evangelho de Cristo, e quando chegar a tua idade, os 80 anos, você vai estar com vigor, com saúde, com alegria, continuando pregando a palavra de Deus. Eu sempre falo para os jovens quando eu vou pregar, ainda bem que só tem jovem. Vou nos retiros de jovens. Você vai falar, eu quero ser um velho bem doido. Eu quero ser um pastor velhão, imagine eu, 80 anos de idade. Quero ter uma barba aqui assim, ó. E quero chegar com a minha moto. Hein, pastor Eduardo? Chegar com a minha Harley aqui, ó. Aí, chegou o pastor Cheio. Tira a minha guitarra. E ainda ter vigor para fazer um som capiazado, ó. Sabe por quê, querido? Porque quem nos chamou foi o Senhor. Quem nos dá vida é o Senhor, quem nos renova é o Senhor, quem te levanta é o Senhor. E eu não estou dizendo aqui que você não vai ter desafios no ministério, pelo contrário. Não é um mar de rosa. E se algum pregador vir aqui pregar e falar, vai dar tudo certo na tua vida, desconfia. Dá tudo certo na sua vida? Porque a Bíblia fala sobre isso. No mundo tereis aflições. Sabe por que o Senhor estava preparando Josué? Porque ele sabia pelo que Josué iria atravessar. Mas se o Senhor disser para você, e como está dizendo nessa conferência, eu sou contigo, pronto, eu não preciso de mais nada. Porque eu sei que a luta não é minha, é do Senhor. Então tenha certeza daquele que está te chamando. E aí eu observo que pelo menos 3 vezes, nesse texto, o Senhor reforça com Josué. Seja forte. A primeira vez que ele fala seja forte, teve um sentido. Está ali em Josué capítulo 1, versículo 6. Vamos ler? Põe no telão para a gente lá. Josué 1. Ó, a foto lá, gente. Eu não estou muito gordo aqui, não. Põe lá para nós. Josué 1,6, esforça, primeira vez que ele fala, ó, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais lhes daria. Primeira vez que ele fala, seja forte, tinha um propósito. Por quê? Porque ele ia liderar. Então, para liderar, meu irmão, você precisa ser forte. Qualquer liderança dentro da igreja, você precisa ser forte, ser determinado. Não é forte, né, para bater, sentar o cajado nos irmãos. Não. Ser forte, ser posicionado. Ser um líder. Líder não é chefe. Chefe manda. Líder caminha junto. Chefe manda. Líder caminha junto. Vive e mostra o exemplo. Vamos limpar o banheiro da igreja. É o primeiro a pegar o balde. Isso é ser líder. Vamos orar? Vamos orar. Vamos jejuar? Estou junto.
E aí você vai entendendo que o teu chamado é muito mais forte. Então seja forte para liderar o povo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. A segunda vez muda um pouquinho. Fica lá, Josué 1:7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Em outras traduções, diga, seja forte, olha, dobra aí ânimo. Por que ele fala agora numa intensidade diferente? Aqui ele está falando agora sobre a palavra. A segunda vez ele fala sobre coragem para obedecer a palavra. Então você precisa entender que Josué estava sendo orientado pelo próprio Deus da mesma forma que ele está orientando você hoje. Tenha coragem para liderar, mas tenha muito mais coragem para você obedecer a Bíblia. Até porque a gente está vivendo num tempo, irmão, que está difícil, hein? É ou não é? E também está escrito na Bíblia. Os últimos dias seriam tempos difíceis. Então não está nada fora da Bíblia. Nada. Hoje parece que o errado está certo, o certo está errado. Ser honesto é ruim. Parece que aquele que comete o crime se dá bem. Não é assim? E a gente vai ficando angustiado, não vai ficando angustiado? Sim ou não? Irmão, eu procuro assim me antenar das notícias, mas eu não fico assistindo jornal, não. Porque é angustiante demais, irmão. A política é isso, aí aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não é verdade? A gente vai ficando angustiado na nossa alma. E é isso que você precisa entender. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Quem é dirigido pela sua alma vai viver angustiado. Mas quem é dirigido pelo Espírito aí é diferente. Consegue encontrar paz. Sabe quando que a gente é dirigido pela... Quando as emoções começam a altas. Você se irrita fácil. É sempre o extremo. Você ou está triste demais, depressivo demais, angustiado demais. Tudo que é demais, isso quer dizer que a tua alma está dirigindo você. As suas emoções. Mas ser dirigido pelo Espírito é diferente. Voltamos lá ao exemplo de Elias. Num dia Elias estava power demais. Conferência, hein? Se levantou, o fogo vai cair do céu. Né, pastor Eduardo? Essa conferência. Mas no outro dia, Jezabel ligou no celular de Elias e falou assim, ó, o negócio é o seguinte. Você matou os meus profetas, eu vou fazer a mesma coisa com você. Aí ele se angustiou. E às vezes na nossa oração a gente não é assim, irmão. Tem dias que a gente levanta a mão e já sente a glória. Ah, meu Pai, a tua presença é real neste lugar. Eita, glória, lágrima. E aquelas conferências poderosas. Mistura suor, lágrima, arranho. Meu Deus, é glória, é poder. Parece que você vai flutuar, vai rasgar o céu. Mas tem dias, irmão, que você não quer sair de casa. Aí a gente vira Elias lá no deserto. Por que eu nasci? Antes eu tivesse morrido. Ó, era um homem que estava fogo caindo do céu. Ah, eu olho para a vida do pastor Eduardo. Meu Deus, que unção. Que palavra forte. Mas só o pastor Eduardo sabe como que às vezes está a nossa alma, né, pastor? As lutas que a gente enfrenta. Eu estava compartilhando com meus irmãos lá na igreja, falei assim, gente, numa reunião de obreiro, e eu não escondo meu coração deles, não. Porque às vezes você olha para o pastor e fala assim, nossa, o pastor tem que ser um Superman, né? O pastor está sempre bem, está sempre sorrindo. Não, irmão. Eu falei para os meus obreiros, eu falei assim, irmãos, quantas vezes que eu não tinha a mínima vontade de pregar na igreja. Aí eles me olharam assim, credo, pastor. Eu falei, mas eu sou um ser humano. Se eu rasgar minha camiseta aqui vai ter um S no meu peito, né? Eu vou tirar o paletó, tem uma capa vermelha.
Só me nego a usar cueca por cima da calça, igual. Não entendo essas coisas, Superman. Vou sair voando. Não, irmão, nós somos seres humanos. Quantas vezes que eu estava ruim, não queria pregar. Mas, irmão, nesses dias que a gente não quer vir, que a gente está com dor de cabeça, parece que está pesado, está difícil, foram os melhores cultos da minha vida. Sabe por quê? Porque não era a minha alma queria ficar em casa. As minhas emoções estavam dizendo, não vai não, fica em casa, põe outro pastor para pregar, fica tranquilo aí. Mas o meu espírito dizia, vai, porque vai ser bom, você vai ver. E eu chegava no altar e falava, Senhor, não sei nem o que eu vou pregar. E o Senhor falava no meu coração, nem precisa, deixa que eu falo. Falei, tá bom, Senhor. Era os melhores cultos, as melhores mensagens que eu preguei. Foi quando eu não estava bem. Porque daí não era eu, era o Espírito de Deus. Então, querido, quando você enfrentar desafios na tua vida, no teu ministério, não se preocupe, mas não desanime. Era isso que o Senhor estava orientando Josué. Não te espantes, não desanime, não tenha medo. Eu vou ser contigo, porque vai chegar no teu limite e você vai achar, não consigo, mas com Deus você pode. Não vai ser você falando, vai ser o Espírito de Deus. Não vai ser você cantando, vai ser Deus. Não vai ser você tocando, vai ser o Espírito de Deus usando a tua vida. Minha irmã, não vai ser você dançando, vai ser o Espírito Santo de Deus envolvendo a tua vida. E aí você começa a ter um nível diferente de ministério, de caminhada com Deus. Você começa a caminhar em intimidade com Deus. É por isso que ele fala segunda vez, que ele orienta, seja forte e muito corajoso para você obedecer à palavra. Não é sobre você, é sobre ser instrumento na mão de Deus. Com Elias foi assim. Ele estava escondido na caverna. E o Senhor falou, ei, vem para fora. Vem para fora que eu não falo com homem caído, não. Se coloca em pé aqui. Você está pensando o quê? Ai, meu Senhor, mas olha a minha alma. Olha o que aquele irmão falou. E o Senhor falou assim, mas o propósito não acabou. Ei, ainda tem algumas coisas que você precisa fazer. E não é que Deus não se importa com você, meu irmão. Ele se importa com você como se importou com Elias no deserto. Ele mandou um anjo cuidar de Elias, levar pão quente para ele, né? Levar água para ele, acordar ele e falar, Elias, levanta, come, bebe, porque a tua caminhada é muito longa. E o Senhor te trouxe nessa conferência para te animar, para dizer, come, bebe da palavra, porque a tua caminhada ainda é longa, cristão. Tem muita alma para ganhar para Jesus. Ah, mas se levantaram contra mim, me caluniaram. Seja forte e corajoso. Ah, mas tentaram fechar minha igreja. Seja forte e corajoso. A igreja não é tua, é de Deus. E os desafios vão vir, irmão. Mas seja forte e corajoso para seguir a palavra. Se a Bíblia diz faça, então eu faço. Mas se a Bíblia diz não faça, eu não faço. Como Paulo mesmo orienta no livro de Romanos, não se amoldem ao modelo que aí. Mas realmente mudados na sua mente. É isso que ele fala? Não. Sejam transformados. Qual que é a diferença de transformar e de mudar? Gente que está na igreja que é mudado. Ele mudou de alguém do mundo para alguém que usa a Bíblia embaixo do braço. Só. Mas tem outras coisas que não mudou. E o Senhor não te chamou para você mudar. Parece heresia isso que eu estou falando, né? Mas o Senhor te chamou para transformar. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Jesus mudou água em vinho, foi isso? Jesus transformou. O que é transformar? Aquilo que era não é mais. Então, se você era uma velha criatura, agora você não é mais. Paulo mesmo fala, as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, você é um novo homem, uma nova mulher.
Você é uma nova criatura, você é forte, você é corajoso. E talvez você ainda não se veja assim, mas o Senhor vai te encher e você vai sair daqui revestido desta autoridade. Novo. Como é maravilhoso ver como a igreja nasceu. Se você vai no livro de Atos, capítulo 2, os primeiros capítulos de Atos, fala sobre isso. A igreja primitiva. E o Senhor deu uma ordem bem clara para eles. Fala, gente, vocês entenderam como que é o movimento? Entendemos. Então agora vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que é poder, igreja? Poder é na conferência. A gente pula, a gente grita, a gente corre lágrima. Não, isso é mover, é diferente. Poder é autorização. Poder é dizer, você pode. Em nome de Jesus, colocarão sobre os enfermos, expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão em novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, vai fazer dano algum. Esta é a autoridade, meu irmão. Mas se me ligarem de madrugada para dizer que tem alguém endemoniado, eu vou ligar para o pastor Eduardo. Pastor Eduardo, tem um endemoniado lá. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu já estava ensinando a minha igreja sobre a autoridade espiritual. E quando você mexe no mundo espiritual, ele começa a se manifestar também. Um dia era mais ou menos umas 3, 4 da manhã, tocou meu telefone, pastor Eduardo. Aí um irmãozinho falou assim, pastor, preciso da sua ajuda. Eu falei, o que está acontecendo, querido? Me preocupei, de 3, 4 horas da manhã, ter o telefone tocar. Ele falou assim, olha, a pessoa lá está encapetada. Eu falei, é mesmo? E por que você não foi lá? Não, pastor, veja bem, preciso que o senhor vá comigo. Eu falei, eu vou, mas você vai. Eu não vou sozinho, você vai comigo. Que você está aprendendo, estou aprendendo. Vamos então? Vamos, pastor. Aí ele foi. Aí eu fiquei bravo 2 vezes. Primeiro, porque aquele homem estava sem coragem. E fiquei bravo a segunda vez que o capeta me acordou 3 horas da manhã, irmão. Mas fui. Chegamos na casa, estava tudo quebrado. Estava lá, urrando o bicho. Falei, Cardito, sai em nome de Jesus. Porque foi nos dado poder. Então eu sou poderoso. Não. Em nome de Jesus. Expulsamos aquele demônio em nome de Jesus. Olhei para aquele irmão e falei assim, que bênção, né, pastor? Eu falei, que bênção. A próxima vez que você me ligar de madrugada, irmão. E eu falei assim, vou orar para aparecer uns capeta bravos para você ir lá expulsar. Hein? Autoridade, coragem. Vai em nome de Jesus. E você percebeu que o diabo mesmo mudou as estratégias? Eu sou desse tempo, pastor Eduardo já viu isso também. Pastora Lúcia, então? Parece que os capeta marcavam para ir assistir culto, irmão. Quem é desse tempo aí? Difícil culto que não manifestava os capeta bravos. Arrastava os bancos, fazia gritaria. Lembra desse tempo ou não? Esses tempos eu comecei a pensar. Falei, meu Deus, por que o diabo não faz mais isso, né? Falei, será que nós estamos meio desviados, pastor Eduardo? Você viu que o diabo não faz mais muita gritaria? Sabe por quê? Porque ele mesmo mudou as estratégias, ele não precisa mais fazer isso. Sabe o que ele precisa? Dominar a sua mente. Campo minado do diabo é a tua mente. E o que Deus está trabalhando com Josué? A mente dele. Seja forte, Josué. Seja corajoso, Josué. Estou te animando, Josué. Não desista, Josué. Por quê? Porque ele sabe que o diabo vai tentar desanimar. E aí, Josué virou uma chave e ele entendeu. Então o problema de Josué não era Jericó. O problema de Josué era ele mesmo. Porque olha a loucura. O Senhor fala assim, durante 7 dias, você vai pegar o povo. Ó a doideira, irmão. Você vai dar uma volta. Durante 6 dias você vai dar uma volta. Muralha de Jericó vai embora. Tá. No 7º dia, 7 voltas. Aí vocês param. Começa a tocar trombeta e gritar.
Quem em sã consciência faria isso? Mas esta foi a ordem de Deus. De novo, ó. Deus, ele não vai colocar algo que você, com a razão, consiga explicar. Não. Essas loucuras. Mas cabe a gente obedecer ou não. E eles fizeram. Quando eles tocaram as trombetas, a muralha caiu. E eles não precisaram pegar a espada. Jericó estava dominada. Elias tomando posse da terra, aquilo que Deus tinha prometido, Josué acreditou na palavra. Assim como você vai fazer a tua escolha, você pode sair daqui e a tua vida não mudar nada, mas você pode sair daqui nessa noite e essa palavra ter entrado no teu coração e transformado o teu ministério, e você falar, nunca mais a minha história vai ser a mesma. Eu entrei gatinho, mas eu vou sair leão daqui. É isso, querido. Fortalecido pela glória de Deus, entendendo qual é o teu lugar, porque os desafios vão vir, irmão. Mas você já é mais que vencedor. Amém? Ministro de louvor, cadê o menino que estava ministrando louvor? Tá lá. Como que é teu nome, filho? Felipe. Charado, meu filho, ó. Por isso que eu gostei de você, ó. O Felipe falou uma palavra aqui e eu fico prestando atenção em tudo, irmão. Porque eu estou no culto. Eu não estou com a minha cabeça lá, estou pensando no jogo lá da Noruega que a gente perdeu. Meu Deus. Eu estou no culto, irmão. E ele liberou uma palavra que eu tomei para mim. O crente não entra em luta e vai sair. Não é isso que ele falou? Toda luta que a gente entra, a gente sai vencedor. E é verdade, querido. Mas não as lutas que você provoca. As lutas que você tem que lutar em nome do Senhor. Quanta coisa que você inventa moda, irmão. Coisa que você vai ter que pagar a conta. Mas eu vou lutar as lutas que o Senhor está me direcionando, amém? Ai, pastor, estou numa luta, o que está acontecendo, irmão? Olha, pastor, não estou conseguindo vencer o carnê das Casas Bahia. Mas essa luta é de Deus? Quem provocou essa luta? Você mesmo. E você vai ter que pagar a conta, irmão. Olha, pastor, estou sentindo aqui me oprimindo, mas eu sei que eu sou mais que vencedor. São batalhas espirituais, é diferente, é um outro nível de batalha. E aí nós vamos para o jejum, vamos para a oração e somos muito fortes e corajosos para obedecer o que a palavra de Deus está falando. Quantas coisas que você está repleto de razão na sua vida. Quantas coisas que a gente fala assim, olha, estava aqui, ó, para mim falar, mas olha, chegou aqui, ó, pastor. Mas estava quase saindo, mas chegou na garganta que engoli de novo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus falou assim, eu não falo nada. Irmãos, quantas vezes isso aconteceu comigo? Mas estava aqui, eu estava cheio de razão, eu estava coberto de razão, tudo certo. E eu vou falar tudo que aquela pessoa precisa ouvir. Mas eu vou colocar os pingos nos i, não é assim que a gente fala? Ah, mas agora vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Ah, deixa comigo. Assim, eu estou com razão, Senhor. Olha a pessoa. Fica quieto. Escolha. E aí eu escolho se eu vou obedecer ou se eu não vou obedecer. Esse foi o desafio de Josué. O terceiro grande desafio, a terceira vez que está lá, Josué 1:9, fala sobre Josué mesmo. Você vê que a primeira vez, não tenha medo de liderar. Não tenha medo de seguir a palavra. E a terceira vez que o Senhor está falando com Josué, não tenha medo para vencer o medo dele mesmo. Ele mesmo. E talvez esse seja o mais importante para nós aqui nessa noite. Você vencer o receio, o medo, a vergonha. Eu tenho uns irmãos aqui, não sei se é assim, pastor Eduardo, mas na minha igreja, eu tenho uns irmãos que têm medo de microfone. Olha lá, ó. Uns irmãos já. Irmão, microfone não dá choque, é 2 pilhas que tem aqui só. Se o Senhor está te chamando, irmão, abre a boca e começa a anunciar, porque a palavra que Ele está entregando para você, Ele entregou para você, irmão. Então começa, querido, a se despojar da tua vergonha, faça. A gente só vai entender, só vai aprender quando a gente começar a fazer. Eu sou dessa escola de ministério.
Pastor, lá nas antigas, meus líderes assim, eles falavam assim, você sabe pregar? Não. Então você vai pregar domingo. Era assim, irmão. Essa era a nossa escola de ministério. Hoje está fácil demais. A gente, acho que a nossa geração, minha, do pastor Eduardo, a gente ficou muito Maria Mole demais. Nosso tempo, irmão, era chão de fábrica. Era assim que a gente aprendia. Pastor chegava, né, pastora Lúcia? Pastor chegava para a gente e falava assim, já expulsou o demônio? Não. Então vamos comigo, nós precisamos expulsar uns demônios. Era assim que a gente aprendia, irmão. Era fazendo. Hoje a gente tem um monte de facilidade, né? Tem o Instituto Teológico, a gente estuda, a gente... Sabe como que os pastores lá nos primórdios, eles eram credenciados? Pastora Maria Garcia. Quem conheceu a pastora Maria Garcia aqui? Ninguém. Essa é das antigas. Tá lá com umas quase 90 anos de idade. Ela. Um dia ela me ligou. Falou assim, pastor X, você vem pregar na minha igreja? Eu falei, vou, pastor, imagine, que privilégio. Cheguei na igreja dela, e eu não sou bobo nem nada. Falei, pastora, estou começando no ministério, me ensina o teu segredo. Ela falou, você quer aprender? Eu falei, quero. Vem aqui, filho. Aí a gente foi indo, andando. Aí bem assim, onde está a bateria, tinha assim uma escada. E aquela escada descia e entrava numa sala, e dentro daquela sala tinha uma cadeira só. Ela entrou naquela sala e falou, esse aqui é meu segredo, pastor. Eu falei, é mesmo? Pastora, faz aqui. Aqui é onde eu passo muitas horas em oração. Eu falei, meu Deus. Ah, como eu quero pregar com o pastor Eduardo, mas não tenho vida de oração. Ah, mas como eu queria louvar, mas não se dedica. Ah, como eu queria ser um grande, queria pregar igual o Marcos Feliciano, ó. Mas você paga o preço que ele paga? Ah, como eu queria cantar igual o Fernandinho. É? Vocês cantaram aqui as músicas do Fernandinho. Ah, como eu queria cantar igual ele. Você paga o preço que ele paga? É isso, irmão. O Senhor já te chamou, mas você precisa se levantar, meu irmão. É igual o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele ouviu a voz de Jesus chamando ele. Ei, cego, tem bom ânimo, o mestre te chama. O que ele faz? Ah, fala para Jesus vir aqui. Olha o meu estado. Eu sou um cego. Estou aqui no meio do caminho, nem sei o caminho. Não. Ele não ficou dando desculpa para ir no culto, não, irmão. Ele não ficou dizendo que estava com vergonha, que tinha medo, não. A palavra de Deus fala que ele levantou como de um salto, tirou a sua capa e foi ter com Jesus. Talvez é isso que nós estamos precisando hoje em dia, irmãos. Voltar a ser essa igreja pentecostal mesmo. Aquela que levanta, tira a capa da vergonha, do medo, do pecado, do peso, da acusação. Quantas vezes nós pecamos contra Deus, porque o Senhor já nos perdoou e a gente continua carregando um sentimento de culpa. É pecado, irmão. A palavra de Deus fala que Deus perdoa e lança no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. É só você que fica se acusando. Ah, o inimigo está me acusando. Olha para ele e diga, o sangue de Jesus já me purificou de todo pecado. Você tem autoridade, crente. Ah, como é maravilhoso lembrar de bons tempos. Mas a gente não consegue mais viver de uma nostalgia, irmão. Daqueles retiros que você foi, daqueles cultão que você teve. Não vai voltar mais. Nunca mais vai voltar. É daqui para frente, irmão. É aquilo que Deus vai fazer com você hoje. É aquilo que Deus vai fazer nessa noite. É aquilo que Deus vai fazer no teu ministério hoje, irmão. Quanto líder que vive na nostalgia. Puxa vida, já fui usado. Já foi, irmão, não é mais. Agora, se você quer voltar a ser, é daqui para frente, irmão. É buscar, é orar, é jejuar, é realmente tomar posição. Ei, querido, levanta! Toma atitude, toma posição. Começa nessa noite se convertendo de novo. Ah, pastor, mas eu sou convertido. Ah, eu tenho minhas dúvidas. Porque irmão, olha.
Segura o cajado aí. Porque quem é convertido de verdade tem unção do Espírito. Sabe quem está seguindo. Não vem com essa conversinha não. Não é sobre você, é sobre o reino de Deus. Não é sobre a tua vontade, é sobre o reino de Deus. E eu amo falar sobre Paulo por causa disso. A maioria das cartas que Paulo escreveu às igrejas, orientando as igrejas, ele estava na cadeia. E a cadeia não é o ministério de Paulo. Paulo e Silas estavam fazendo o que é certo. Expulsaram o demônio de uma menina que tinha um espírito de adivinhação. O que aconteceu? Depois disso, colocaram eles na cadeia. Bateram, surraram, açoitaram e amarraram os pés deles em troncos. E aí, perto da meia-noite, o que eles estavam fazendo? Murmurando. Ó céus, ó vida, ó azar, aonde está Deus que permitiu isso acontecer? Eu estava pregando a palavra, eu estava expulsando demônios. Era isso que eles estavam fazendo? Não, perto da meia-noite, eles cantavam hinos, adoravam a Deus e oravam, e os outros presos ouviam. Aonde que está esta igreja? Aonde que está esse ministério de louvor? Aonde que estão as pessoas que entendem o poder da adoração? Aonde que estão os líderes que compreendem que até na cadeia tem um propósito? Paulo estava tranquilo. Esse de repente da palavra me deixa animado, irmão. Que de repente eles estavam louvando, eles estavam adorando antes de receber o milagre. O povo de Israel adorou depois que o mar se abriu. Mas Paulo e Silas adoraram antes, porque eles sabiam que Deus ia fazer alguma coisa. Perto da meia-noite eles cantavam e oravam e de repente um terremoto começou a abalar aquela cadeia. As portas se abriram, a cadeia se abriu, as correntes caíram, o tronco no pé já não tinha mais. O carcereiro assustado acordou e ele sabia que pela lei romana ele pagava com a própria vida se um prisioneiro fugisse. Ele pega a espada, ele ia se matar. E Paulo lá de dentro falou assim: ei, não faz mal nenhum. Tem crente que está faltando discernimento, irmão. Não é porque Deus abriu a porta da cadeia que é para você sair correndo. Paulo ficou lá dentro e falou assim: peraí, tem mais alguma coisa de Deus aqui. E ele ficou lá dentro quietinho, de repente ele viu o carcereiro fazendo aquilo e falou assim: não, ops, ei, não faça mal, não. A gente está todo mundo aqui dentro. Porque eu sei que Deus quer fazer mais alguma coisa. O carcereiro pediu uma luz, foi lá, dobrou os joelhos na frente dos dois e falou assim: o que eu faço para ser salvo? Você viu que não é sobre nós? Eles tinham apanhado, irmãos, eles estavam cheios de feridas abertas nas costas. Um tronco que estava amarrado nas pernas, imagine a dor, irmão. E mesmo com dor, meio chicoteado, eles estavam louvando e orando. É por isso que Deus está falando: seja forte e corajoso, porque vai ter açoite, irmão. Às vezes você vai apanhar mesmo. Às vezes os projetos de lei querem bater na igreja. Às vezes querem nos amordaçar e nos calar. Ei, querido, não é mais na arena dos leões, não. São os projetos de lei. Pastor Eduardo sabe bem disso. Esta é a perseguição da igreja, irmão. Nós que estamos nessa área da política, irmão, o Conselho Telar não é diferente. Eu assumi o Conselho Telar de Curitiba inteiro durante 6 meses. Irmão, foram os 6 meses que eu mais apanhei na minha vida. Mas foi chicotada. E o senhor falou: aguenta, que eu tenho propósito. Eu falei: tá bom, senhor. E apanhei, irmão. E Deus falando comigo: aguenta. Eu falei: tá bom. No mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo e nós vamos vencer também. Paulo então olhou para aquele rapaz, carcereiro, falou assim: creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a tua casa. Sabe o que é isso? Não importava as chicotadas, eles apanharam, mas tinham um propósito: era a salvação daquela família. O carcereiro pegou os dois, Paulo e Silas, levou para dentro da casa dele.
Se você ler a história, você vai ver. Tratou as feridas dele. E todos daquela casa participaram de um culto no lar. E todos foram batizados. Depois disso, Paulo e Silas seguiram o seu caminho. Sabe o que é isso? É entender o propósito. Forte, corajoso, para obedecer. Eu já estou terminando, querido. Tudo que nós precisamos é o que Jesus valorizou, que Paulo valorizou, que Moisés valorizava e que nós, como igreja de Cristo, precisamos valorizar. Presença. Nós não conseguimos fazer nada sem a presença de Deus. A gente consegue se reunir, irmão. A gente consegue fazer culto. E tem muita gente fazendo culto sem Deus estar presente. É forte isso, irmão. Tem muita igreja que o Espírito Santo não faz mais parte dela. É uma reunião de pessoas que falam de Deus, cantam para Deus, mas não tem nada de Deus. Eu acredito, não estou alegando, mas eu acredito que não vai durar mais 30 anos sem a volta de Jesus. Então vamos dizer que nós somos a última ou penúltima geração de pregadores. Eu não sei se o meu filho vai se tornar um pregador, vai pastorear a igreja, não sei se vai dar tempo. Da minha filha se tornar uma pastora. Mas eu preciso chegar lá, e eles também. Eu preciso ser a igreja da palavra. Eu preciso ser a igreja da unção do Espírito. Eu preciso ser a igreja viva, eficaz. Aquela igreja que realmente é relevante onde ela está. Não com pessoas com medo, mas com pessoas cheias do Espírito Santo. Eu preciso me tornar esta igreja para chegar naquele grande dia. E é pouca coisa que eu tenho medo na minha vida, pouca coisa. Mas disso eu pelo de medo. De chegar naquele grande dia e o Senhor falar assim, eu te dei um ministério, hein? Eu te chamei, o que você fez com isso? A um o Senhor deu 10 talentos, a outro 5 e a outro 1. O que recebeu 1 talento ele enterrou porque ele ficou com medo. Quantos aqui estão enterrando talento porque tem medo de microfone? Quantos aqui estão enterrando talento porque acham que não são capazes? Quantos aqui estão com medo de exercer ministério porque estão com medo de substituir Moisés? Passou o tempo de Moisés. Este é o teu tempo. Moisés era tremendo. De vez em quando o Senhor ligava no celular de Moisés e falava, Moisés, vai lá para a tenda que eu quero ter uma reunião com você. Moisés, sim, Senhor. Ele ia para a tenda do encontro. A nuvem descia. E Moisés conversava face a face. E ali ele entendia o propósito. Pastor, mas Moisés era Moisés. Sim, Josué era Josué. Caleb era Caleb. E você é você. Alguém que neste tempo o Senhor está chamando e falando assim, eu quero falar com você. Eu quero usar você. E quem sabe você vai ser o Paulo dessa geração. E quem sabe você não vai ser o Paulo dessa geração. Mas vai ser alguém que vai ganhar um Paulo para essa geração. De repente o grande ministério que você tem na tua vida é ganhar uma pessoa que vai ganhar milhões. Então não é o volume, irmão. Para com essa história, igreja superlotada, cuspindo gente para fora. Esta é a igreja de sucesso. Não, irmão. A igreja que tem a presença de Deus, esta é uma igreja de sucesso. Porque quem dá o crescimento, irmão? Deus. Atos 2 não era assim? Eles estavam ali em torno de 120 pessoas quando receberam o poder do Espírito Santo. Pedro se levanta com autoridade e prega a primeira mensagem. Depois da primeira mensagem, quase 3.000 almas se juntaram àquela igreja. De 120 para 3.120. Cresceu, hein? Mas quem deu esse crescimento? Deus. Então não se preocupa, querido. Às vezes a gente fica tão preocupado com estratégias, com coisas que a gente quer fazer e a gente deixa de valorizar a presença. E Deus estava falando para Josué aqui, eu termino mesmo.
Josué, seja forte, corajoso, porque eu estarei com você todos os dias. Presença. Todo dia, quando eu entro no conselho telar, eu falo assim: Senhor, que a tua presença esteja comigo. Que eu quero atender as pessoas da comunidade, mas que o Senhor me dê discernimento. O que é, o que não é, que seja a tua vontade. Olha quanto livramento o Senhor me deu por causa dessa oração. Eu não subo no altar sem antes falar com Deus. O que o Senhor quer falar com o teu povo? Porque não é sobre mim, é sobre Deus. Tudo que a gente faz é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória. Você está aqui para a glória de Deus. O teu ministério é para a glória de Deus. O profeta profetiza porque é para a glória de Deus, para edificar o povo de Deus. O mestre ensina para edificar o povo de Deus. O pastor pastoreia para edificar o povo de Deus. Não é sobre mim. Não é sobre a minha vontade, nunca foi. É sobre quem Deus é. Então pega tudo que te envolve, põe na mão de Deus e Ele vai usar você para o propósito dEle. Aleluia! Josué entra na terra prometida e conquistou, não porque ele era poderoso, mas porque ele carregava a presença. Você vai vencer porque carrega a presença. Amém? Josué tomou posse da terra e ela foi conquistada porque ele não desistiu. Ele obedeceu. Quem sabe chegar na primeira noite da conferência, só a primeira noite, imagina o que Deus não vai fazer nos outros dias, irmão. E chegou aqui, quem sabe, puxa, tão desanimado, tão cansado. Tô tão assim, tô tão assado, tô tão... Poxa, eu queria que meu ministério fosse diferente. Quem sabe você está meio desanimadão. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, seja forte e corajoso. Porque foi o Senhor quem te chamou. Foi o Senhor quem te deu a autoridade. Foi o Senhor quem te chamou de uma multidão. Você já começou a tua vida vencendo, meu irmão. Não tem nenhum perdedor aqui. Você que conhece um pouquinho da biologia sabe que a mulher, durante toda a sua vida, ela tem um número certo de óvulos, né? No período fértil, ela libera aquele óvulo e ela vai ser fecundada ou não por milhões de espermatozoides. E de milhões de espermatozoides, quem ganhou a corrida? Você. Eu quando eu descobri isso, olhei para... Falei assim, perderam. Esse óvulo é meu. Você venceu, querido. A corrida da vida você já começou vencendo. E durante essa corrida o inimigo tenta contra você, como foi minha história com Felipe. O primeiro filho eu perdi. Está na glória com Jesus. O Felipe é meu segundo filho. E o Senhor falou para mim 1 ano depois, eu vou te dar um filho, hein? Eu falei, Senhor, eu quero. Eu tinha um sonho de ser pai. 1 ano depois, o pastor engravidou. 6 meses. Esse menino apressado aí falou, vou nascer. Irmão, do nada. Não tinha nada, não tinha infecção, não tinha nada. Parto normal. Nasceu. O médico falou assim para mim, pai. E eu, firmado na palavra. O médico falou assim, pai. Teu filho não vai viver. Eu falei, vai. Que o problema é quando a gente aceita a palavra que liberam sobre a nossa vida. A última palavra não é do médico, irmão. Com todo o respeito à ciência. A última palavra não é do advogado, com todo o respeito à justiça. Mas a última palavra na minha vida e na tua sempre vai ser de Deus. Mas é você que escolhe qual palavra que você quer ouvir, irmão. O médico falou para mim, teu filho não vai sobreviver. Falei, vai, doutor. Não, não vai, porque pela ciência. Eu falei, mas eu não ando pela ciência. Pela ciência ele nasceu, não está com o pulmão amadurecido, ele não vai respirar. Você vai ver teu filho nascer, ele vai desmaiar. E a gente vai tentar fazer alguma coisa, mas eu não te garanto nada. Eu falei, então tenta, porque o senhor não conseguir, Deus consegue. E era nessa fé que eu estava andando. E o menino nasceu. Ele falou assim, eu sei que o senhor é um homem de fé, olha só.
Eu sei que o senhor ama de fé, mas se apega à sua fé, mas já vai planejando com a tua esposa para vocês terem outro filho, porque esse aqui não vai viver. Eu falei, doutor, a gente até pode ter outro filho, mas esse aqui é meu. Nasceu. E como ele falou, o Felipe nasceu de olho aberto, de repente ele arrochou inteirinho e desmaiou. E eu vendo, irmão. Então o que os meus olhos viam não alimentava a minha fé. Mas o que Deus me falava, seja forte e corajoso, isso me alimentava. Deus tira os meus olhos então do que é humano e coloca os meus olhos no sobrenatural. Pegaram Felipe, levaram para a incubadora, encheram esse menino de cano para tudo que é lado. E eu olhava aqui, entrei na UTI neonatal, olhei meu filho cheio de aparelho para tudo que é lado. Ele falou assim, ó, agora é dependendo das primeiras horas. Aí passou 1 hora, passou 2, passou 3, passou 4, passou 1 dia, passou 10, passou 20, e de repente, o menino pega uma infecção. Tudo que você imaginar aconteceu na UTI neonatal. Teve hemorragia cerebral. Aí na hemorragia o médico falou, ó, ou ele não vai enxergar, ou ele não vai ouvir, ou ele não vai andar. Aí esse menino com uns 9 meses ele já falava até o que não devia. O que é isso, irmão? Firmado na palavra. Porque para mim bastava, Deus falou, eu sou contigo, filho. Não esquenta a cabeça. Falei, tá bom, Senhor, tô andando nessa fé. Mas não é fácil não, irmão. Esse menino ficou 65 dias na UTI neonatal. 2 meses, 5 dias. Eu não aguentava mais. Mas olha como que Deus é. Os irmãos me ligavam e falavam assim, ei, pastor, como que tá o Felipe? Eu estava tão furioso já, que eu já estava com vontade de responder assim, por que você está perguntando, irmão? Se eu te responder, vai mudar a situação do Felipe? Então ora, irmão. Eu já estava bravo. E eu falando isso com a minha esposa, voltando de uma visita lá para ele no hospital, porque eu não aguentava mais. Imagina um nenenzinho, a gente vinha para casa e deixava o nosso filho lá. Quem que ia estar cuidando dele? Olha só a opressão que a gente estava. E eu falei isso no carro, irmãos. Pessoal, não aguento mais. Eu sei que Deus está cuidando, mas olha, tá difícil, tá pesado. Eu falei com ela no carro, irmão. No outro dia meu telefone toca. Um pastor amigo meu, também músico. Ele me ligou e falou assim, ô pastor, estava orando por você ontem, era mais ou menos umas 9h30 da noite, quando eu estava reclamando, né, dentro do carro. Eu estava orando por você, e Deus mandou dizer para você, pastor, por isso que eu te liguei, fica com medo não, que o Senhor é contigo. Vai passar, já está acabando. Eu falei, meu Deus. Aquilo alimentou minha fé. Eu falei, tá bom, Senhor. Passou mais um tempinho, Felipe veio para casa. E o médico falou, não vai enxergar, não vai andar. Pouco tempo depois, o menino andando, estava falando, estava perfeito. E aquele médico me desafiou tanto que eu olhei para ele e falei assim, ó, doutor, eu acho que o senhor não entendeu de quem que eu estou falando de Deus. Então, para o senhor entender como é o milagre de Deus, eu vou voltar no seu consultório e o senhor vai ter que confessar que o meu filho é um milagre de Jesus. Tá bom, ele falou assim para mim, então fechou. Passou uns 2 anos mais ou menos, eu voltei. O Felipe andando aqui do lado. Eu entrei no consultório dele, ele me olhou, e o Felipe do lado. Ele olhou para mim e falou assim, realmente, teu filho é um milagre. Eu falei, isso aí, virei as costas e fui embora. Aquilo que é teu, irmão, não abre mão. Olha o privilégio que você está tendo de estar aqui nessa noite. De poder orar, buscar, adorar, se encher e ter uma vida transformada. Isso não é para qualquer um. Você é um privilegiado. Essa conferência, querido, foi escrita por Deus para abençoar a tua vida, para te animar, para te renovar, para te colocar para cima, para dizer, ei filho, você não tem ideia. É só o começo daquilo que eu vou fazer em você. Se coloque em pé, querido.